Boa tarde a todos, paz. Estou aqui, fui convocada pelo meu pai desde ontem para fazer essa live, né? Como sempre eu entro caladinho, hora que dá aqui, hora que dá não. O senhor manda, e desde ontem era para eu ter feito, e aí agora ele falou, vai, larga tudo aí e vai. E aí estou aqui, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre religiosidade, algo que eu vivi. Vou mandar aqui um aviãozinho pro meu esposo amado. Ouvindo esse louvor lindo aqui, eu amo esse louvor. Então, o que que acontece? O Senhor me direcionou a vir falar sobre a religiosidade. E a começar lá em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando nós estamos mergulhadas na religiosidade, muitas vezes eu falo com legitimidade, por quê? Porque eu vivi e passei pelo processo de cura há pouco tempo, né? Então, o que que acontece? É algo que o Senhor ontem começou a ministrar ao meu coração, que a religiosidade é algo verdadeiramente perigoso. Por que perigoso? Eu vou compartilhar com vocês quando eu vivi o processo da religiosidade, né? Que hoje eu até comentava isso com a Aline na live de manhã, porque o Senhor tem mais ou menos um ano, mais de um ano um pouco, desde abril do ano passado, o Senhor veio ministrando ao meu coração sobre a religiosidade. Ele literalmente me parou no ano passado para ministrar comigo a respeito disso. Eu estava perdendo o meu foco, né? Eu tinha por um momento tirado os olhos fixos em Jesus, passei a olhar muito para homens, né? Assim, muita informação, muita informação chegando, né? De homens. Não que seja errado, nós precisamos uns dos outros para caminhar, né, juntos. E aí o que que acontece? Só que eu tava me alimentando muito disso e tava deixando de lado, de certa forma, ouvir única e exclusivamente do Senhor. Eram muitas vozes, né, falando, declarando coisas até da palavra mesmo, mas às vezes do ponto de vista de cada um, né? Então, do ponto de vista de cada um. E o que que acontece? Nesses momentos, às vezes a gente para de analisar aquilo que nós estamos ouvindo, sabe? Então, o que que acontece? Nós, às vezes, deixamos de seguir o único referencial que é Cristo. Oi, Cá, linda, minha amiga preciosa. Deixamos de seguir única e exclusivamente a Cristo, porque Paulo fala que a gente pode olhar para o homem, né? Nós precisamos ter pessoas aqui na terra com testemunho reto, que nós possamos olhar, nos inspirar e que isso nos ajude a prosseguir. Mas teve um tempo que eu mergulhei tanto, porque a palavra mesmo nos ensina que nós temos que ouvir e reter o que é bom. E aí eu fui retendo e não vinha na palavra, não perguntava a Jesus no secreto, ao Espírito Santo, se aquilo era realmente a verdade sobre ele, né? E aí eu passei por esse período. O Senhor literalmente me parou
para que eu voltasse o foco, calasse as muitas vozes ao meu redor e ouvisse e buscasse diretamente nele, como eu sempre fazia, né? Eu tive grandes pessoas, grandes pastores, pastoras, que caminharam conosco durante anos, né? Desde a nossa conversão, a minha conversão. Meu esposo, ele nasceu em berço cristão, ele se batizou nas águas novo e ele nunca se desviou dos caminhos do Senhor. E eu não, eu me converti em 2005. E aí o que acontece? Eu tive grandes homens, grandes mulheres que me ensinaram muitas coisas, né? Oi, Reni. Então, o que acontece? Só que por algum tempo, a gente, às vezes, no ativismo da obra, você mergulha tanto ali na obra, no ativismo, que você ouve muito de homens e você diminui a frequência de ouvir somente do Senhor, né? E isso é algo que nos tira do foco real. Nós temos apenas um único referencial, o modelo. O modelo é Jesus, que ele fala aqui, ó. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Oi, Jéssica Fernanda, preciosa. Por quê? Porque o jugo é suave e o fardo é leve. E eu estava realmente, quando o Senhor me parou, eu estava pesada. Estava tudo muito pesado para mim. Por quê? Porque quando nós entramos nessa atmosfera de religiosidade, fica pesado, porque a gente acaba fazendo a obra na força dos braços, a gente aceita cabresto de homens, jugo de homens, e isso não é nosso. O jugo que pertence a nós é leve e o fardo suave, porque é o jugo do Senhor. E aí o que acontece? Aí muitos vão falar assim, então você culpa essas pessoas? Não. Existe uma única culpada. Isso aí é autorresponsabilidade. A culpada única e exclusivamente chama-se Karina Rafaeli. Por quê? Porque foi eu que me permiti receber cabresto. Foi eu que me permiti entrar na religiosidade. E ontem foi aniversário do meu filho, eu estava fazendo comida, eu tive aula do Mulher Referência de manhã, fui fazer almoço, ele queria um peixe assado e eu tinha deixado temperado da noite para o dia, peixinho que ele pescou, que eu até postei fotos aqui. E aí ontem eu na comida ali, na lida da casa, da cozinha, que é onde o Senhor ministra muito comigo. Oi, Dani, mãe do Vicente. Aí o que acontece? O Senhor ministrou meu coração. Filha, a religiosidade é muito perigosa. E eu falei, por quê? Eu estava até assistindo uma live com a Érica, do Chá com Bíblia, e da Aline do Amor em Casa também. E aí ele começou a ministrar comigo depois, falando sobre isso, que a religiosidade ela é perigosa. Por quê? Porque tudo aquilo que é bom para nós queremos replicar para os outros, né? Quando você compra uma coisa na promoção e é muito boa para você, você quer passar para o outro, para sua amiga, você liga. Eu tenho uma amiga, a Meiroca, que eu sempre mando para ela. Eu vejo promoção do supermercado, eu mando para ela, né? Porque a gente é dona de casa, a gente fica de olho nas promoções do supermercado. E aí, o que acontece? Aí eu sempre mando para ela. E quando você tá cego pela religiosidade, o que acontece com você? Você começa a replicar essa cegueira em outras pessoas. E o Senhor, desde o ano passado, ele me direcionou a pedir perdão para muitas pessoas que eu tentei encaixar dentro de um padrão, na visão da religiosidade mesmo. E não, o Senhor trabalha conosco no agir do Espírito Santo de Deus. Lá em, eu anotei aqui, ó, João 16:13, eu até anotei o versículo para a gente ganhar tempo. Porque o Senhor nos ensina que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, por que quando a gente está cego pela religiosidade, a gente quer convencer o outro? Eu tentava convencer as pessoas, eu falava assim, não, se
como diz assim, meu parente mais próximo casar no dia de tal culto, de tal evento, eu não vou. Eu era religiosa ao extremo, mas hoje eu agradeço por isso. Eu pedi perdão para as pessoas que eu tinha que pedir perdão, né? Porque eu chegava para as pessoas e falava: não, você tem que ser assim, você tem sabe? Eu era extremamente radical. E o que o Senhor falou para mim? Filha, eu te chamei para ser radical, mas no testemunho, no zelo com a minha palavra, no amor. E não querendo julgar o outro, querendo colocar o outro ali numa forminha. Por quê? Porque a única pessoa que tentou, que desejou um lugar que não era dela, foi Satanás. E ele foi excluído do céu, ele foi... ele se tornou alguém totalmente oposto àquilo que ele foi criado para ser. Então, quando nós estamos no espírito da religiosidade, na cegueira da religiosidade, nós vamos nos tornando alguém muito longe daquilo que é o projeto original de Deus, daquele eu original que o Senhor colocou dentro de nós, né? Então, lá em João 16, 13, eu vou abrir aqui. Eu anotei, mas agora eu quero abrir. 16, 13. Ó, lá fala do Espírito Santo e fala assim, ó: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence de tudo. E eu, gente, eu sufoquei a minha casa. Sabe, eu sacrifiquei meu esposo, eu sacrifiquei os meus filhos por uma cegueira, porque eu estava religiosa, hoje está na moda aí falar tal de ranço, né? Eu estava rançosa, sabe, eu deixava de estar em momentos com a minha família, eu subjugava os meus filhos e o meu esposo. Eu queria colocar a obra dentro deles na força dos meus braços. E sabe o que é o pior que o Senhor falava comigo ontem? Gente, o Senhor é fantástico. Como eu amo esse meu Abba. Porque eu estava afundada na religiosidade. E ele veio e ele falou para mim assim: filha, o perigo maior da religiosidade é porque você acha que aquilo é bom, é certo, é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e você replica. Você quer fazer um exército de cegos. E aí ele falava assim: Jesus, ele veio na terra para ser modelo. Ele não tentava goela abaixo, enfiar nada em ninguém. Ele enfiava com o seu amor, com o seu testemunho. Quando ele se irou, ele sentou o pé lá no templo, que eles estavam vendendo, fazendo comércio. Ele teve momentos de se irar ali, vamos falar assim, de perder a cabeça, por zelo de amor ao Pai. E aí o que acontece? Ele ia a lugares onde os fariseus não iam, os religiosos. Por quê? Porque eles eram muito entendidos da letra morta. Mas Jesus, ele se movia daquilo que ele recebia do Pai, daquilo que ele ouvia do Pai, daquilo que ele conhecia do Pai, porque ele passava tempo com o Pai. Então, quando fala lá que dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Porque essa é a verdade. A verdade é uma só, absoluta, é a verdade do Senhor e da sua palavra. Então, Cristo nos deu um testemunho. Olha que vento gostoso, eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Se eu começar a cantar aqui, vocês vão fugir, né, gente? Mas aí o que acontece? Jesus deu o seu testemunho. Ele pedia água para a samaritana ao meio-dia. Ele curava leprosos. Ele falava com prostitutas. Ele tocava naqueles que ninguém queria tocar.
Por quê? Porque ele carregava a verdade. Ele é a verdade, ele é o próprio amor. Então, o que acontece? Ele nos deu o exemplo e o referencial, mas Jesus era radical quanto à palavra. Quando ele foi tentado, ele arrebatou ali, ó, com a palavra. Ele tinha zelo pela palavra. Mas ter zelo pela palavra não nos dá o direito de querer colocar ela goela abaixo na vida de ninguém. E eu tentava fazer isso demais. A Karina, minha amiga, tá aqui. Ela lembra de mim nesse tempo. Ela me olhava sempre com olhos de amor. Então ela vai falar que eu não era assim, tanto. Mas o Senhor me mostrou que eu era. Ele precisou literalmente me parar, me isolar de todos. Eu passei um tempo isolada de todos. Com meu esposo, os meus filhos, mas eu me isolei de tudo para que eu fosse resgatada da religiosidade. Porque o religioso, ele replica e ele não acredita que ele é. Se você conversasse comigo há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu te provava por A mais B que eu não era religiosa. Eu ainda pregava contra a religiosidade. Olha para vocês entenderem o nível de cegueira. E ontem o Senhor começou, filha, dá sua cara a tapa, chega aqui no ao vivo, na live e fala sobre a religiosidade. Por quê? Porque nós precisamos ouvir e reter o que é bom. A palavra tá aqui, gente, ó. Eu tenho um ciúme dessa minha Bíblia. A palavra tá aqui. Por quê? Para nos testificar o que é verdade e o que não é, aquilo que é absoluto de homens e aquilo que é verdade absoluta do Senhor. Não existe uma verdade relativa, existe uma verdade absoluta, porque cada um de nós carrega um ponto de vista, uma verdade relativa, mas existe só uma verdade, só um caminho. Jesus, um único caminho, mas é voz de muitas águas. O Senhor tem sussurrado isso aos meus ouvidos há uma semana. Há uma semana. E aí hoje ele me falava sobre a religiosidade, sobre ser. Por quê? Porque ele falou, filha, você estava replicando religiosos. Porque você tinha tanta convicção de que aquilo era bom, que era o melhor para você, que você queria aquilo para as outras pessoas. Entendeu? Então eu estava, gente, me movendo já fora do amor de Deus. E aí muitos religiosos vão falar que aquele que prega só o amor, né? Ele tá fora, ele tá desviado, ele tá desfocado. Não, nós estamos aqui para falar verdades. Sabe, para falar que nós devemos ser obedientes, que a intimidade, que o galardão, a colheita está na obediência, está na renúncia, está no jejuar, está no pagar preço. Mas Jesus pregou toda a lei, toda a palavra, né? Com amor, com respeito. O Senhor tinha empatia pelo outro. O Senhor tinha respeito pelo outro. Por quê? Porque ele olhava o outro como Deus olha, como filho, como criação do Senhor. Como que eu quero julgar o irmão? Como que eu quero criticar? Eu tenho que julgar no sentido assim, analisar quem são os amigos verdadeiros que o Senhor tem trago para caminhar comigo, porque a própria palavra ensina que nós precisamos fugir dos insensatos e caminhar com os amigos do Senhor, aqueles que nos levam mais ao propósito. Mas isso tudo, gente, não somos nós que fazemos aqui no MUC, não. Na força dos nossos braços, não. Isso tudo é o Senhor quem faz. É o Espírito Santo que convence. Eu estava querendo engessar o meu esposo, os meus filhos. Eu subjugava eles. Sabe, por muito tempo eu fui aquela religiosa que estava na igreja praticamente segunda a segunda. E como que eu estava demonstrando o amor de Deus? Eu ainda conseguia
com os resquícios que tinha dentro de mim, tá no supermercado e conseguir entregar uma palavra para alguém, na porta da escola entregar uma palavra para alguém, de me compadecer com a dor do outro, mas eu passei a olhar o outro e pensar assim, ah, não, esse aqui tá longe de mergulhar nesse lugar. Gente, quem sou eu? Quem sou eu para falar alguma coisa de alguém? Jesus, ele nos deu exemplo de tudo. Eu devo cuidar da minha vida, a salvação individual. Eu devo cuidar, entre aspas, da vida do outro. Quando eu mando uma palavra de amor, eu sei que a pessoa está passando por um momento difícil, eu me compadeço daquela dor e aí eu mando uma mensagem. Essa é a atitude de Jesus. Essa é a atitude que Jesus teria. Não de pensar assim, ah, tá passando por isso porque pecou, tá passando por isso porque não se posicionou. Não. Quem convence, quem transforma é o Espírito Santo de Deus, de dentro. Voltou, gente? Caiu a conexão, né? Nós estamos aqui para cumprir algo muito maior, para ser imagem e semelhança do Senhor. Nós estamos aqui buscando viver como Jesus. Jesus foi o único perfeito. Nós estamos longe de ter o caráter e o amor de Jesus. Mas nós precisamos buscar todos os dias. E o religioso, ele muitas das vezes, ele mata as pessoas. Mata no sentido assim, de que o Senhor, ele tem um plano perfeito, ele colocou uma essência original. E o religioso, às vezes, ele quer fazer a obra pela força dos braços. E aí, quando ele tenta enfiar a goela abaixo ali, a palavra na vida de alguém, ele pode estar matando esse alguém. Porque pode ser que esse alguém nunca mais se recupere. Nunca mais. E aí? Nós somos responsáveis pelas vidas que passam pelas nossas vidas. Responsáveis no sentido assim, porque a palavra nos ensina que o bem que eu posso fazer e que eu não faço, também é pecado, é errado. Então, se eu posso fazer o bem para alguém hoje e eu não faço, eu estou errada. Por isso, igual a Renita falando aqui, ó, que nós temos que aprender a ouvir mais do Senhor. Esses dias, um amigo meu, um amigo nosso, o Bruno, ele deu um testemunho para nós, que ele estava num semáforo e aí o que aconteceu? O Senhor falou para ele, falou assim, para ali e dá tal valor para esse senhor. E ele ainda fez prova com o Senhor, ele falou assim, não, então tá, eu vou dar o balão, se a hora que eu voltar ele tiver sinal fechado e ele tiver, porque ele tava na pista da esquerda e o senhorzinho tava na pista da direita, ele falou, se ele tiver na pista que eu parar, aí eu vou dar. E aí tudo aconteceu assim, e o senhorzinho chorou e ficou muito grato a ele, sabe? E aí o que aconteceu? Ele ouviu. Só que não adianta também só ouvir. Ouvir e prontamente obedecer. Quando nós obedecemos, aí sim nós nos permitimos ser usados. Então, nós precisamos tomar cuidado com a religiosidade. Muito cuidado. Porque nós replicamos a religiosidade. Se nós fôssemos cegos e guardássemos só para nós, não, mas nós replicamos. Nós queremos passar a cegueira. Eu quase matei a vida espiritual do meu esposo, querendo encaixar ele naquilo que homens diziam para mim que era o padrão. Eu quase matei os meus filhos. Por quê? Porque eu estava tanto em ativismo na obra que eu estava perdendo momentos que antes eu tinha e que sempre foram prioridades para mim. A prioridade hoje continua sendo o Senhor. O Senhor jamais, em nome de Jesus,
vai deixar de ser prioridade na minha vida. Mas abaixo dele vem a nossa família. E eu tava, em vez de eu estar sobre a missão do meu esposo, eu estar, né, sob a missão dele, eu estava querendo, como é que fala? Fazer ele engolir a minha, goela abaixo. E eu quase matei a vida espiritual do meu esposo. Eu quase matei os meus filhos. Por quê? Porque eu estava muito mergulhada no ativismo e eu fui perdendo coisas simples que eu sempre fiz aqui em casa. Desenhar uma amarelinha no chão, pôr um louvor alto e ir pro quintal dançar com eles. Eu estava ficando exausta de cumprir horários para homens, de ficar focada em obras. Eu precisava de novo focar em vidas. Eu estava muito atuante dentro de uma estrutura, dentro de 4 paredes. E eu estava me limitando a fazer a obra fora dali. Porque o que estava dentro daquelas 4 paredes me deixava tão exausta que me tirava de tudo que era verdadeiro e que era necessário ser feito. Mas mais uma vez eu vou repetir. Eu amo a vida de todos aqueles que estavam sob a minha, que eu estava debaixo da cobertura deles. Porque quem permitiu fui eu. A única culpada sempre fui eu. Eu que me permiti entrar nesse ativismo, eu que me permiti adentrar nessa cegueira, porque a cegueira é tão assim, sutil, e quando você mergulha nela tão intensamente, você quer replicar ela demais. E aí você, ao invés de você estar fazendo bem para as pessoas ao seu lado, você está fazendo mal. Você pode estar matando as pessoas. Espaço Maria, sua linda, amo sua vida. Então, o que acontece? Muitas das vezes nós pensando que estamos fazendo bem, que estamos levando a palavra do Senhor, nós estamos matando pessoas espiritualmente, matando pessoas na alma, matando pessoas que olham pra gente, porque muita gente olhava pra mim e pensava assim: Vivi, te amo, minha linda, minha amiga mais chegada que irmã. O que acontece? As pessoas, elas olhavam pra mim e muitas delas chegavam pra mim e falavam assim: nossa, eu não dou conta de tudo que você dá. Você tá ativa no ministério, né? De segunda a segunda e você cuida dos seus filhos e tal e tal. Tá, mas eu estava deixando a desejar dentro da minha casa. Meus filhos andavam arrumadinhos, meus filhos tinham comidinha na hora, mas os meus filhos não tinham a mãe por inteiro mais como eles tinham antes. Porque eu estava cega, totalmente cega. E aí eu queria replicar. A Viviane tá aqui também, igual a Karina tá aqui. Elas passaram por isso comigo. Eu queria engessar elas. Porque isso tem que ser assim por A mais B, ponto final. Fora disso, o que tá fora disso, tá fora do Senhor. E aí o Senhor veio, pôs a mão no meu peito assim, pá! E falou assim: para, vem cá. Olha nos meus olhos, cala todas as vozes ao redor. Deixa de olhar para todas as pessoas ao seu redor. Olha para mim, que sou o teu pai, o seu criador, que te fiz, e olha para si, para dentro de você. E foi doloroso olhar para dentro de mim. A Viviane e a Karina estão aqui na live, elas acompanharam. Foi doloroso. Doeu, rasgou. Mas eu sobrevivi. E aí serviu para mim de aprendizado. Hoje eu não poderia estar falando sobre religiosidade com legitimidade, se eu não tivesse passado por ela. Então, eu agradeço por ter passado pela religiosidade. Eu tive que pedir perdão para muitas amigas, muitas pessoas que eu quase matei com a minha religiosidade.
né? Só que serviu de aprendizado. Hoje me dá legitimidade para falar sobre religiosidade, porque eu estava... eu só não estava... Como é que eu vou falar? Não era só religiosa, eu era a mais religiosa de todas. Eu estava ignorante. A palavra é essa, eu estava ignorante. E mais, eu estava insuportável. E aí eu carrego comigo algo que para mim é muito precioso depois disso. Depois disso. Duda! Princesa! Eu carrego algo depois que o Senhor me introduziu no processo de cura da religiosidade. Não importa o que falem de mim. Não me interessa a reputação. Mas importa o que falem do Senhor, do meu Pai, por causa da minha vida. A palavra também nos ensina que nós não devemos escandalizar, né? Nós não devemos escandalizar o nosso irmão. Então, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, nós temos que analisar. Liberdade com responsabilidade. E aí, rasgou, doeu demais sair da religiosidade, porque aquilo para mim era certo, e muita coisa era palavra, era eu querendo cumprir a palavra, mas não no amor, no caráter leve, manso, humilde do Senhor, de Jesus. Eu queria liar ferro e fogo. Eu sou zelosa com a palavra ainda. Eu levo a sério inculcar na cabeça dos meus filhos. Eu falo, eu sou brava, eu sou dura com eles, no sentido de corrigir, porque eu aprendi a amar a exortação. A exortação me trouxe até aqui. Eu cheguei para o Senhor torta de maré desci. Hoje eu falei isso na live com a Aline. Tudo que tinha de libertação, eu tinha que ir lá na frente, receber tudo que precisava de cura. Eu precisava de cura. Porque eu vim carregada de lixo, carregada de sofisma, de achismo, de preconceitos. E aí, o meu papai me pôs no colo. E doeu sair da religiosidade, mas valeu a pena. Eu hoje vigio mais, porque antes eu mergulhei na religiosidade, porque em muitos momentos eu chegava para Deus e eu falava: Senhor, eu tô errada, eu tô desviada, isso que o Senhor tá me mostrando tá contra tudo, todo mundo tá indo para cá e eu tô vindo para cá, me ajuda. E ele falava assim: continua, olha só para mim. E aí isso serviu para mim hoje de lição. Hoje eu vigio muito mais. Hoje, às vezes, no começo mesmo da pandemia, eu tava ouvindo muita coisa. E aí o Senhor falou assim: para. Tem muita coisa boa aí, mas eu tô falando. Ouve direto de mim. Gente, ouvi direto da fonte. E muitas das vezes nós afundamos na religiosidade porque nós deixamos de escutar a voz do Senhor. O ativismo ali é tanto que você agradece, que você ouve, aí você pensa: não, isso é eu que estou pensando. Então, gente, por favor, não repliquem a religiosidade. Se tem alguém religioso como eu fui, tentando aí colocar a goela abaixo em você, uma mudança, sabe? Alguma coisa assim que na visão da pessoa é a única verdade absoluta, vai para a palavra, vai para o secreto, tranca seu quarto, deita no colinho do papai. O Senhor tem feito isso comigo. Ele me manda, eu tô olhando no espelho. E outra, gente, falando do espelho, eu tenho que falar. Quando ele foi me resgatar da religiosidade, ele me deu esse espelho aqui, ó. Ele me deu esse espelho. E ele falava assim: olha pra você, olha pra dentro de você.
transforma você primeiro, deixa eu, não é transformar, eu me transformar, deixa eu transformar por inteiro você. Você está vivendo com escassez porque você está se contentando com isso. E não é isso que o Senhor tem para nós, Ele tem vida em abundância. Eu ainda vou dar meu testemunho na hora que o Senhor direcionar. Né? O Senhor me pediu a minha profissão agora em dezembro, fazem 8 anos. 8 anos que eu vivo, né, para a obra. E aí, por isso eu tinha tanta dificuldade de chegar aqui, porque eu tinha ainda bloqueios. Eu carregava resquícios da religiosidade. E aí, hoje eu tô separada para a obra. E aí, você vai falar assim, pregar o amor é falar que a vida é toda cor-de-rosa? Não! Meu esposo trabalha, eu vivo de ofertas, a nossa casa também vive de ofertas. Nós passamos momentos difíceis, mas em todos nós podemos ver a presença do Senhor, a provisão do Senhor. E eu tenho entendido que nesse tempo o Senhor não só está quebrando a religiosidade de uma maneira muito, muito drástica, porque nós não temos mais tempo para viver na cegueira. O Senhor, gente, como o Senhor está desejoso de relacionamento nesse 2020, como Ele está desejoso como Ele está falando. E muitos de nós, na época, eu não estava mais parando para ouvir. Porque quando o Senhor me acordava nas madrugadas, às vezes eu estava tão exausta da obra que eu achava que estava fazendo para Ele, mas que era na força dos braços. E Ele falando para mim, e Ele falando para mim. E eu falava assim, Senhor, eu vou ouvir quietinha aqui na minha cama. E eu dormia. Eu perdia aquela conexão gostosa da madrugada. Porque eu estava cega na religiosidade, porque a religiosidade traz cansaço, traz um fardo que não é nosso. Mas louvado seja o Senhor, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E Ele me pegou do jeito que eu estava, ignorante. Eu estava fazendo feiura, e ainda em nome dele, achando que estava certa. E de verdade, gente, dentro de mim, eu queria passar aquilo para as pessoas porque para mim era verdade, para mim era o que era bom, o que era certo. E aí eu precisei mergulhar muito profundamente nele e em mim. E aí, esse ano, eu passei por um processo, ainda estou passando, muito, muito transformador, muito intenso e muito libertador. Não descobrir, mas de saber verdadeiramente quem eu sou no Senhor. Oi, Valéria! A tia Valela, te amo. O que acontece? Eu estou nesse processo. O Senhor começou esse processo mais intensamente comigo em março, de resgatar em mim a minha identidade original. E aí eu descobri que muitas coisas que a Karina era, né? A Viviane tá aqui, as coisas coloridas. Não tô falando, gente, que não é certo, você não pode usar colar, brinco colorido, enorme, gigante. Não, isso foi comigo. Era o meu caso. Eu usava para ser aceita. Eu queria ser diferentona. Desde a adolescência eu usava roupa diferente para poder chamar atenção. Por quê? Porque eu tinha sofrido carência de amor. E então eu queria ser aceita num grupo, eu queria ser amada. E aí o Senhor me trouxe para esse lugar de entender que se Ele me ama, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso me justificar para ninguém. Muitos momentos o Senhor foi me trazendo nessa busca da identidade, me tirando da religiosidade, me trazendo para a identidade original, porque a cegueira da religiosidade, ela estava me impedindo de me enxergar como Deus me enxerga, como o Senhor me enxerga, e mais, ela estava me conduzindo ao oposto do meu propósito. Tudo aquilo serviu de lição para mim, é precioso hoje para mim,
Porque eu sei o que eu passei, eu sei o que eu vivi. O Senhor me pôs a pedir perdão para as pessoas que eu quis mergulhar na cegueira da religiosidade, mas isso também me trouxe quem eu sou. Porque ele me fez parar tudo para entender quem eu era. E é interessante que eu me justificava muito. Como eu vivo de ofertas, né? O meu esposo trabalha, ele honra as contas da casa, né? As contas básicas necessárias. E aí o que acontece? Eu ficava me justificando para as pessoas, porque eu estava bem vestida, os meus meninos estavam bem vestidos. Eu sabia que era roupa usada. O Senhor sabia, mas eu queria me justificar para as pessoas. Porque eu pensava, meu Deus, eu vivo de oferta, então eu não posso. A pessoa me vê assim, o que ela vai pensar de mim? Né? Então, assim, eu ficava me justificando para as pessoas. Não. Nós temos um único e justo juiz. E é só para ele que nós precisamos prestar contas. Eu presto conta ao meu esposo porque eu me sinto bem prestando conta ao meu esposo. Hoje eu descobri esse lugar de submissão. Não só... O que acontece? Olha o tanto que é interessante. Primeiro, eu descobri o lugar de submissão e de rendição ao Senhor, ao meu pai. E aí depois eu entendi que estar submissa ao meu esposo é um lugar de proteção. Assim como eu estar obediente e submissa ao meu pai, mesmo que isso me custe, me doa, me traz um lugar de proteção e de segurança, de paz que excede todo entendimento, de me sentir protegida, de não ter medo de avançar mais, porque eu sei que se eu avanço aqui é porque ele está me dando essa porção, se eu avanço aqui é porque ele está me dando essa porção. Eu abri mão do meu eu e custei, porque eu tinha um negócio de assim, eu dou meus pulos na força do meu braço, eu custei a me render, mas eu sou muito intensa, eu me rendi de uma maneira intensa. Então, e outra, aí o Senhor foi me mostrando coisas que eu era na minha personalidade e até que eu vestia para agradar pessoas, para me sentir aceita. Então, ele mudou até meu guarda-roupa esse ano. Tanta coisa ele vem mudando dentro de mim. E eu agradeço a cada dia. Porque a cada dia eu tenho aberto mão, eu estou desejosa de que tudo que tem aqui ainda que não agrade ao Senhor saia para nunca mais voltar. E que tudo que vem do Senhor seja colocado em mim. É o que a Aline do Amor em Casa fala, é o ressignificar, é você tirar uma mentira, mas não é deixar vazia, é colocar uma verdade no lugar. Para toda mentira que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus tira de dentro para fora de nós, existe uma verdade na palavra, no testemunho de Cristo, que preenche esse lugar da mentira. Eu vivi muito mergulhada na mentira quando eu era mais nova. E o Senhor me libertou disso. E no lugar ele pôs verdade. Hoje eu tenho birra da mentira. Eu chego a ser, às vezes, até franca demais. Mas eu tenho birra da mentira. Porque daqueles lugares que o Senhor nos tira, ali, na onde foi aquela maior dor, passa a ser algo tão frutífero nas nossas mãos. Então, nós precisamos sim ter zelo pela palavra, ter zelo por sermos imagem e semelhança do Senhor. Nós somos embaixadoras dele na terra. Olham para ele, para nós, precisam estar vendo ele. Eu peço todo dia, gente. Todo dia eu peço, Senhor, hoje faça resplandecer o Senhor através de mim. Eu quero que as pessoas olhem para mim, mas não vejam a Karina. Eu quero que vejam a tua face. Eu quero estar tão grudada no Senhor que olhem para mim e vejam a face do Senhor. Olhem para mim e vejam o seu caráter. Olhem para mim e vejam o seu amor.
Me coloca mais amor, porque o amor lança fora todo medo, o amor não julga. O amor, ele transborda, o amor cura. O amor cura. O amor de Cristo me curou da orfandade, me curou de tantos traumas, de tantas coisas. O amor de Cristo me curou. Ele me atraiu para ele. Ele é cavalheiro, ele nos convida. Mas quando nós tiramos o olhar da situação e olhamos para ele, ele nos atrai, porque ele é apaixonante, ele é maravilhoso. E ele quer falar comigo, com você. Nós precisamos, eu congrego, às vezes eu falo assim, as pessoas pensam que eu não congrego, eu congrego, eu tenho um pastor e uma pastora de excelência sobre a minha vida, que me ajudaram nesse processo da quebra da religiosidade, me ajudaram não, me carregaram no colo, nesse processo de quebra da religiosidade, de resgate da minha identidade. Meu pastor investiu em mim. Ele comprou livros e me presenteou. A minha pastora e ele investiram em mim tempo de vir aqui para minha casa, passar horas, 4, 5, 6 horas comigo. Porque ninguém consegue sozinha. Nós não fomos feitos para ser sozinhos. O Senhor deixa na sua palavra que é bom que ande de 2, um segurando na mão do outro. Eu não estaria aqui no Instagram se a Aline, minha amiga, não tivesse me empurrado do precipício, se o meu esposo não acordasse de madrugada e falasse, vai, Deus está te mandando ir, mergulha. Se eu não tivesse amigas para me ouvir como eu tenho, amigas preciosas, Viviane está aqui, Karina está aqui, que eu rasgo meu coração. Eu não tenho problema de falar que eu era feia, religiosa, que eu já fui jezabélica, que eu já fui... Nossa, meu Deus! Sabe, eu já fui ranzinza. Mesmo sendo alegre, extrovertida, eu queria as coisas do meu jeito. O Senhor, Ele deixa na palavra dele os heróis da fé, eram pessoas que erravam. Mas, naquilo que a gente erra uma vez, por favor, não erra a segunda. Vigia, ora, mergulha. Davi adulterou, mas ele não cometeu o mesmo erro de novo. Abraão mentiu, mas depois ele não cometeu esse erro de novo. Então, vamos continuar caminhando com zelo pela palavra. Gente, a palavra, nós precisamos tomar posse da palavra. Eu já mostrei para vocês numa live aí passada, que eu escrevo mesmo, aqui é cheio de post-it, com frases, com versículos, até no meu caderninho aqui, ó, eu coloco versículo, tem versículo aqui para tudo quanto é lado. A palavra precisa se tornar verdade em nós, porque senão ela é morta. A religião mata a gente, mata os outros. Ó o pastor André aqui, pastor André, ele me conheceu na fase mais radical da religiosidade. Ele me conheceu na minha feiura máxima da religiosidade. Mas graças a Deus, o Senhor na sua misericórdia me livrou, me libertou. E a cada dia eu peço, Senhor, se ainda tem algum resquício de religiosidade dentro de mim, tira, arranca pela raiz. Porque eu quero ser livre, eu sou livre. Eu descobri que eu tenho asas. É uma liberdade com responsabilidade, é uma autorresponsabilidade. Vou repetir mais uma vez para vocês. Se você está aí vivendo essa religiosidade, não culpe ninguém, a não ser você. Porque nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, se nós ficamos religiosos, se nós aceitamos cabresto de homens, é porque nós permitimos. É porque nós não vigiamos o suficiente. Então, isso serviu de lição. Hoje me dá legitimidade para falar sobre a religiosidade, né?
Mas hoje eu vigio muito mais. E hoje eu me movo muito mais no amor do Senhor. Mesmo tendo zelo, mesmo andando em obediência. Todos os dias nós precisamos escolher andar em obediência. Claudinha, linda. Claudinha tá aqui, ela me ensinou. A Claudinha me ensinou que o lugar de submissão ao esposo é um lugar de proteção. É um lugar de desfrute, de contemplação. E quando nós nos rendemos ao nosso Senhor também, nosso Salvador, nós também acessamos esse lugar de desfrute. Para cada um, o Senhor pede alguma coisa. Para cada um, Ele conhece as suas filhas, Ele sabe o que pedir para cada uma. Para mim, Ele pediu para eu sair do meu trabalho e estar em casa, né? E buscar dele mais intensamente e cuidar dos meus. Eu amo cuidar dos meus filhos. Eu amo cuidar da nossa casa. Eu não gostava, não. Eu fui criada para ser independente, para não depender de ninguém. E hoje eu digo com a boca cheia que eu dependo única e exclusivamente do meu papai que está no céu, o Rei da Glória. E dependo do meu esposo. Eu dependo do meu esposo para um colgate, uma pasta de dente, para tudo, tudo, tudo. Filho, atende aí para a mamãe, por favor, o interfone. Por favor, filho. Aí eu dependo e eu falo isso de boca cheia, porque esse é um lugar de proteção. Gente, eu vou ter que encerrar a live aqui, tá? Mas eu amo a vida de todos vocês. Vamos vigiar. Eu já estive mergulhada na religiosidade. Se tem alguém por aqui que eu tentei engessar você quando eu estava cega pela religiosidade, você me perdoa de coração. Você me perdoa. Mas a cada dia eu busco não errar mais naquilo que eu já errei. Eu clamo misericórdia do Senhor. E eu não tenho problema nenhum de falar que eu errei e que eu peço perdão. Obrigada. Amo vocês. Vou ali atender o interfone, tá, gente? Beijo. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.